carro de som, durante um tempão, para poder, né, com que os comerciantes aceitassem essa metodologia, digamos assim, de circulação da riqueza local. Então, você imagina uma comunidade de quilombolas, onde o dono do mercadinho nunca ouviu falar nisso, e vai uma ONG lá, um grupo de alunos de uma incubadora ajudar a falar sobre isso, e etc. E ele, né, não é fácil, não é um processo fácil, e ele exige uma certa continuidade para que isso seja mantido. Então, é o fazer, é aprender fazendo, né, que a gente precisa garantir nos bancos comunitários. Mas me surgiu nas pesquisas justamente por não estar tão dentro do foco, a questão do território. Então, que aspectos do território influenciam na circulação ou na aceitação dessa moeda social? E a gente fez alguns ensaios, né, com os dados que a gente tinha em mãos. Então, por exemplo, eu não sei se vocês vão entender, tá, gente? Às vezes até eu não entendo direito essas tabelas. Mas, enfim. A gente aqui tem número de comerciantes. Até 10 comerciantes, 91% dos casos válidos, 19%. Acima de 10, 25%. Acima de 30, 50, 23%. Então, a maioria das experiências tem, né, aqui, de 10 a 30, ou seja, de 10 a 50 comerciantes no circuito monetário. Mas, sem saber o tamanho do território, isso não é nada, né? Se for uma comunidade de 2 ruas e tiver 2, é muito. Mas se for uma comunidade de, sei lá, 90 mil habitantes, como tem algumas regiões que alguns bancos comunitários atuam, que são enormes, 30 é pouco, né? Isso vai se resumir ao quê? 2 ruas? 3 ruas? Então, a gente começou a fazer esses ensaios, de fazer certos cruzamentos entre número de comerciantes e população. Tínhamos esses dados, né, do tamanho dos territórios. Então, por exemplo, a gente se perguntou assim, será que ter mais comerciante ou num território maior, uma coisa influencia a outra? A gente começou a fazer territórios que têm até 10 comerciantes aceitando a moeda. Que tamanho eles são? Tem territórios de acima de 60 mil habitantes, está vendo? Territórios enormes, onde até 10 comerciantes aceitam a moeda. Poucos, mas tenho. Acima de 10 até 30 comerciantes que aceitam a moeda, territórios de 10 mil a 30 mil. Pouco também. Então, são circuitos muito pequenos. Acima de 50 mil, de 50 comerciantes até 100, territórios de 10 a 30 mil. Estou colocando esses que estão aqui destacados, são os números mais significativos, para mostrar que a gente não chegou a lugar nenhum com esse cruzamento, né? Chegar no lugar nenhum é chegar em algum lugar também. Ora, o tamanho do território não tem muito a ver, até aqui, com o número de comerciantes que aceitam ou não a moeda. Tá? Então, eu tenho territórios minúsculos, onde todos os comerciantes aceitam a moeda. E territórios enormes, com muitos comerciantes, onde pouquíssimos aceitam. Tenho territórios também com número de comerciantes e número de comerciantes que aceitam a moeda. Então, também a gente mostra que não tem muita relação. Eu tenho... então, o outro é número de habitantes, esse é número de comerciantes. Tenho territórios com um comércio super ativo, onde pouquíssimos aceitam a moeda. E tenho territórios com pouquíssimos comerciantes, onde todos aceitam a moeda, ou pouquíssimos aceitam a moeda. Então, a gente não conseguiu, e eu não sou dos métodos quant, mas contratei um estatístico para fazer esses cruzamentos, me explicar, e ele realmente falou, olha, a gente não consegue, com esse banco de dados, estabelecer relações, quer dizer, não consegue perceber essas relações, porque se houvesse, apareceria aí, e aí depois ele partiria para estatísticas mais, né, mais robustas. Mas ele falou, olha, não sei se vale a pena você fazer, porque realmente a gente não está vendo aqui tamanho de território, nem nada.
E aí a gente comenta isso no artigo, descreve melhor e mistura essa análise com a fala, né, dos agentes de crédito que foram entrevistados. Então, a dificuldade maior está realmente em aspectos políticos, né, do território. Então, por exemplo, tem um território, que eu não vou falar o nome, mas é uma comunidade de pescadores muito pequeno, todo mundo aceita a moeda, mas tem um comerciante lá, local, que tem o dono do maior comércio, que não aceita e não vai aceitar nunca. Porque ele desconfia do banco? Não. Porque ele não acredita na moeda? Não. Não, simplesmente porque ele brigou com o outro dono do mercadinho. Por conta de questões político-partidárias. Então, são tantas coisas influenciando no circuito monetário alternativo que é difícil, né, mapear. E acabam se tornando um desafio nesse processo de conscientização que os agentes de crédito têm que ficar fazendo ao longo do tempo, né? Então, elas falam, eu falo elas porque a maioria é mulher, elas falam sempre que é muito complicado, né? Eles fazem cursos, oficinas, explicam, as pessoas entendem, usam. Mesmo assim, há depois essas brigas, essas questões. Mas também existem territórios, por exemplo, em que o comerciante não mora lá. Ele não mora lá, eu não moro aqui, ele não consegue entender a importância daquilo, usa, começa a aceitar, depois desiste. Então, enfim. Lembra do que você falou do homem impermeável? Eu gostei disso. Você podia dar um livro, O Homem Impermeável. É mais ou menos isso. A gente tem comerciantes impermeáveis, eles não aceitam. Tá? E aí fazer o quê? Vai obrigar a pessoa a aceitar? Não, senão acho que perde o sentido, né, de ser voluntário, de ser social. Bom, já vou finalizando, tá? Então, a gente chegou óbvio que no texto as coisas estão melhor, né, explicadas, que realmente os aspectos qualitativos do território são determinantes no circuito monetário, tá? Mas também dependem muito do processo de sensibilização. Então, as agentes de crédito têm isso, um poder nas mãos. Por que eu digo isso? Nas nossas pesquisas, depois de um tempo, mais 34% dos bancos comunitários deixaram de fazer atividades de conscientização. E a moeda, então, passou a ter a sua circulação menos frequente e com menor volume. Tá? Isso é importante, pode não ser importante em algumas experiências aqui na Europa, esse processo de sensibilizar, de falar, de mostrar. Mas nas pequenas comunidades, as pessoas são meio alheias a isso, é interessante, é um processo pedagógico, educativo mesmo. Depois de conhecer, ela decide se usa ou não, né? Mas conhecer é fundamental. Sim, existe dificuldade de fundo, de construção de fundo, mas não é a principal, embora seja a segunda apontada por eles. Né? Aí eu faço um link com a apresentação de Cláudia, quando ela falou da questão do lastro. Né? Dentre as características gerais, ela coloca bem sobre a questão de minimizar a escassez da moeda nacional, né, via moeda local. Quando a gente tem lastro, eu acho que essa função se perde no ar, porque se eu preciso do lastro obrigatoriamente, lastro é em moeda nacional, a gente meio que se obriga, né? Pelo menos no caso dos bancos comunitários, onde o lastro é em moeda nacional. Né? Então, eu acho que o lastro, às vezes, restringe, né, bastante. É uma ferramenta pedagógica hoje, os bancos comunitários, muito mais política pedagógica e simbólica do que econômica. Nos 47 bancos que eu identifiquei, essas questões saltaram mais aos olhos do que a questão econômica, até porque o volume é muito pequeno, eu tenho dados de volume no artigo, volume geral. Bom, pulando para o dinheiro, que não está no texto, é uma plataforma nova, né, capitaneada pelo Banco Palmas, é uma grande poupança, onde as moedas sociais dos bancos comunitários virarão cartões magnéticos e poderão ser usadas, né, nas suas localidades via esse grande fundo. Ainda está em processo de constituição isso, mas, enfim, já temos um app, dinheiro, onde você pode fazer as compras e as trocas usando a moeda social.
tá? Nesse meu telefone, infelizmente, eu não baixei, mas, enfim, depois eu posso tentar baixar e mostrar para vocês como é que funciona. Mas eu não estou muito otimista em relação às mídias sociais no Brasil por conta do nosso cenário atual, político e econômico. Então, a gente já vê cortes na educação, drásticos, nem sei como é que eu cheguei até aqui. Já estamos vendo escassez de editais públicos para financiar esse tipo de experiência. Tá? Então, enfim, estamos aí com... Acho que entraremos numa recessão das nossas moedas alternativas também. Obrigada. Muito obrigado, muito interessante. Alguma questão ou dúvida que queiram colocar?